Olá, graça e paz, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, meu irmão. Tudo bem? Como é que você está? Quero compartilhar um texto bíblico com vocês, o texto de João, capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 11. Já no 11, no finalzinho, ele vai dizer que esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Então, o milagre da transformação da água em vinho. Quero compartilhar esse texto. Primeira coisa é observar que o texto ele começa falando no terceiro dia houve um casamento. Então já chama a atenção do autor aqui para a contagem de dias. E a gente já vai observar que no primeiro dia, quando Jesus chega a Galileia, ele se encontra com Filipe e depois com Natanael. Jesus ele começa a chamar os seus discípulos. Posteriormente, mais um pouquinho, no Evangelho de João, no capítulo 1, a gente vai ver mais alguns discípulos se aparecendo e a declaração de João Batista dizendo que vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o início do ministério de Jesus, é o início do estabelecimento da igreja, que Jesus começa a chamar e reunir seus discípulos e ampliar o grupo que se tem. Jesus começa de fato a realizar milagres, e esse foi o primeiro, o milagre da transformação da água em vinho. Água, como chegar a vinho, naturalmente é claro que isso seria impossível, somente com o poder sobrenatural do nosso Deus. Deus age de forma sobrenatural, confirmando a cada momento o ministério de Jesus. O texto também no final vai dizer que ele revelou sua glória no versículo 11 e os seus discípulos creram nele. Então o milagre de Jesus ele teve objetivos bem precisos, entre eles ampliar a certeza, a convicção dos discípulos de Jesus que de fato ele era o prometido, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há alguns personagens importantes além dos discípulos do próprio Jesus nesse texto. O primeiro deles é Maria, mãe de Jesus, que estava na festa também, tinha sido convidada à festa de casamento. O problema daquela festa foi a ausência, acabou o vinho, beberam o vinho todo e acabou o vinho e como ficar. E Maria vai e intercede pela festa, intercede pelo casal que estava casando, intercede pelo outro. Maria cumpre assim o seu papel de intercessora, de fato, não como santa que devemos adorar, mas como serva do Senhor, como igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja, de fato, ela deve buscar apresentar vidas diante do Senhor. Você, meu irmão, muitas vezes nós oramos por nós mesmos, pedimos a bênção do Senhor. Senhor, me dá saúde, Senhor, traz prosperidade, Senhor, me abençoa. É tempo da igreja cada vez mais clamar pelo outro. Senhor, abençoa o meu vizinho, abençoa o meu colega de trabalho, abençoa aquele meu amigo, abençoa o outro que ainda não teve uma experiência com Cristo. É a partir daí que desenrola todo um processo e aparece um conjunto novo de personagens que são chamados serviçais. A palavra de Maria é bem clara: faça tudo o que eles lhe mandar. Os serviçais são aqueles que devem obediência. Esses representam a igreja, a mim e a você. Devemos obediência. E a palavra do Senhor é simples: faça-lhes tudo o que eles vos mandar. Muitas vezes Jesus tem orientações nas nossas vidas e nós ficamos com tantos questionamentos. Jesus ele se vira para aqueles serviçais e lá tinham recipientes, 6 potes de pedras, que era usado em cerimônias de limpeza, de purificações, de lavar as mãos, de lavar o corpo para aqueles momentos. E Jesus manda colocar água naqueles potes. O problema era vinho, mas Jesus manda colocar água. Como é que vai chegar essa solução? E depois que Jesus manda colocar água, os servos obedecem, colocam água. Jesus ainda disse que deve levar aqueles potes com água ao encarregado da festa. Agora, não somente eles enchem os potes com água, o que aparentemente não resolveria o problema, como também eles têm que levar aquela água, aqueles potes, ao encarregado da festa, para que ele prove. E talvez ali, se alguém tivesse pouca fé ou não fosse obediente o suficiente, iria dizer: não, vou levar uma bronca, porque eu vou levar água, e para que essa água está chegando aqui? Os servos, de fato, eles obedecem, aí eles presenciam o milagre de Deus. O encarregado da festa, quando prova o vinho, ele vê o milagre que Jesus tinha feito. Ele não sabe como aconteceu aquilo, o que era antes. Ele só sabia que naqueles potes, diz o texto bíblico, que aqueles potes havia o melhor vinho. E até ele pergunta ao próprio noivo que todo mundo serve primeiro, deixa o vinho inferior para ser servido depois. E você guardou o vinho melhor para ser servido depois. E aquele vinho tinha uma qualidade superior que tinha sido servido inicialmente. Assim também é o vinho, a alegria que Jesus tem nos dá, ela é muito superior a qualquer alegria que você possa ter tido mesmo. Os serviçais, eles veem tudo isso, os servos, eles veem os milagres, eles sabem que ali era simplesmente água e que agora aquela água se transforma no melhor de vinho.
Os servos, eles presenciam os milagres de Deus, presenciam a bênção chegando ao outro. O noivo é chamado, e o noivo simplesmente ouve um argumento do encarregado da festa, uma pergunta: por que o melhor vinho ainda estava lá? E muitas vezes ele não se identifica do milagre que há de acontecer. Muitas vezes nós oramos por vidas, Deus abençoa com sobrenatural. Muitas vezes não se compreende no mundo os milagres que Deus tem feito, dando proteção, derramando bênçãos. Mas nós, como igreja do Senhor, como servos, somos aqueles que contemplamos os milagres e as maravilhas que Deus tem realizado. Meu irmão, continue orando. Ore pelo outro. Ore pelo que não crê. Ore para que Deus abençoe. E verdadeiramente você há de ver a glória do Senhor. Você há de ver como os discípulos viram, como Maria viu. Você há de contemplar como aqueles serviçais viram a água que se transforma em vinho. E com certeza nós vamos provar e descobrir que o vinho de Jesus é muito melhor que qualquer vinho, qualquer alegria que já temos experimentado. E há alegrias ainda maiores que nós haveremos de usufruir na glória com Jesus nosso Senhor. Fica na bênção, que Deus possa lhe abençoar. Um forte abraço.